deixarmos esta vida terrestre e retornarmos à espiritualidade, vamos encontrar nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos? Em outras palavras, quando a gente morrer e deixarmos a vida terrestre, vamos encontrar a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, os nossos amigos que partiram primeiro do que nós? Um ídolo que nós temos na vida terrestre, mas que nunca o encontramos, encontrar-lhe-emos na vida espiritual? Mas se eles já estiverem reencarnados, como fica? Comumente ouvimos as pessoas desabafar num momento de dor pela partida de um ente querido. Minha mãe morreu, faleceu e foi se juntar ao meu pai no céu ou no plano espiritual. Vá em paz, minha querida, em breve nós nos encontramos. Costumam dizer as pessoas no momento de dor pela partida de um ente querido. Mas isso realmente é possível? Isso é possível sim. Na questão 160 do Livro dos Espíritos, afirma que muitas vezes nossos parentes e amigos costumam vir sim ao nosso encontro quando deixarmos a Terra e até nos ajudam a desprendermos, a desligarmos dos laços materiais. Aqueles que conhecemos, mas perdemos de vista na Terra, também os encontramos, segundo a questão 160. Vemos aqueles que estão na erradicidade, como vemos também aqueles que reencarnaram e vamos visitá-los. Vejam o que afirma a questão 289 do Livro dos Espíritos. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Essa simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos, sendo que as condições espirituais variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que cada um se encontre. No entanto, os espíritos superiores também afirmaram a Kardec que esse encontro não acontece imediatamente assim que deixamos o corpo material. Isso não é possível porque o espírito precisa de um tempo para entender a sua nova realidade e se desprender completamente dos liames da matéria. Portanto, é engano, ledo engano, achar que assim que morremos, logo vamos dar de cara com nosso pai, com nossa mãe, mas sempre vão ter espíritos que não conhecemos, mas que nos são afeiçoados para nos orientar, para nos conduzir, nos conscientizar da nova realidade e ajudarmos a desprendermos dos liames da matéria. É confortante, até demais, sabermos que vamos encontrar nossos entes queridos na espiritualidade. No entanto, é importante saber que nem sempre isso é possível. Muitas situações vai depender de alguns fatores. Mas o que leva muitos espíritos, deixando a vida terrena, a vida material, e retornando à vida espiritual, a verdadeira vida do espírito, o que leva eles a ficarem privados do reencontro com seus entes queridos? Ficar privado de vê-los, conforme a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questão 290, isso acontece como expiação ou punição para o espírito. Imagine o tamanho do sofrimento
do espírito que chega à pátria espiritual e lá só encontra desconhecidos. Jamais vê e encontra os seus entes amados que ele tanto desejou na terra. Quando retornasse, encontrá-los. Deve ser um tormento para este espírito, com certeza. Outra razão que pode levar e acontecer do espírito não encontrar os seus entes queridos é se estes já estiverem de volta à terra reencarnados. Neste caso não é uma punição, não é uma expiação. O espírito saberá o destino dos seus entes queridos, saberá que eles já retornaram à terra e encontram-se reencarnados, e eles podem vê-los e até ir até eles através de sonhos e acompanhá-los durante toda essa existência terrena e reencontrá-los novamente quando estes desencarnarem. Portanto, o segundo motivo que leva o espírito a não encontrar os seus entes queridos é se estes entes queridos já tiverem retornado, já tiverem reencarnados naturalmente. Certa vez uma amiga me questionou dizendo: quando eu morrer eu vou encontrar meu pai e minha mãe? Mas se eles já tiverem reencarnado, o que acontece? Se eles já tiverem reencarnado, realmente você não vai encontrá-los. Mas você vai saber que eles já se encontram novamente na Terra. Neste caso não é uma punição, mas é uma situação. Um espírito retornou e outro voltou. Mas esse encontro se dará e você poderá acompanhá-lo durante toda a sua trajetória na Terra, até o desencarne. O terceiro motivo é simplesmente a diferença de nível evolutivo. Sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados estão em diferentes níveis evolutivos, moral e intelectual. Um espírito mais adiantado, naturalmente, caminha mais depressa do que um espírito mais atrasado. E, segundo a doutrina espírita, eles não se conservam-se juntos, podem se encontrar de vez em quando, mas não conservam-se juntos. Aquele pensamento de que, ao retornarmos à pátria espiritual, vamos encontrar nossos entes queridos e com eles conviver eternamente, não é bem assim. Os espíritos se reúnem pela afinidade, pelo grau evolutivo e pela necessidade de cada um. Portanto, não pode conservar-se juntos espíritos em diferentes níveis. Podemos desencarnar, morrer da mesma forma, e isso vai acontecer, mas cada espírito no mundo espiritual segue o seu próprio caminho conforme o seu grau evolutivo, moral e intelectual e das necessidades que terá que passar. Um aluno da primeira série não conservam-se junto de um aluno da segunda série, cada qual no seu grau. É assim que acontece. Os espíritos só se conservarão juntos quando puderem andarem nos mesmos passos, ou seja, quando estiverem no mesmo nível evolutivo, quando atingirem a perfeição. Comparando, podemos dizer que a teoria do céu e do inferno, ela separa definitivamente, corta definitivamente os laços de família. Um pai que praticou bondade e hoje está no céu, um filho que praticou maldade e hoje está no inferno, jamais haverá um encontro entre eles. Aquele que chega ao inferno, de lá nunca mais sairá. Sofrerá o castigo eterno, a pena eterna no fogo do inferno. E aquele que está no céu, receberá a bonança, a boa-ventura pelo bem praticado. Isto para quem acredita na teoria do céu e do inferno.
teoria que separa, corta os laços de família. A reencarnação, pelo contrário, ela une, pois nos dá a oportunidade dos espíritos se encontrarem novamente na Terra e também na espiritualidade. Cada um poderá se encontrar de acordo com o seu grau evolutivo. O quarto motivo é que nossa parentela vai além da existência anterior. Tivemos muitas existências e em todas elas habitamos diversas formas. E essas formas variou. Tivemos muitos primos, irmãos, irmãs, carnais. A verdadeira família é a família espiritual. A família carnal, ela se acaba, se destrói, se decompõe. A minha família do passado pode não ser a minha família de hoje. Isso se falando de carne, se falando de corpo físico. Temos muitas famílias espirituais que se unem pelo grau de afinidade, pelo grau evolutivo e também pela necessidade de cada um. Os espíritos se afinizam conforme o gosto, vontade, pensamento. Como na Terra, estamos sempre juntos, mas daqueles que nós combinamos. Pelo exposto, podemos concluir dizendo que, quando desencarnarmos, quando deixarmos a vida terrena, vamos encontrar na espiritualidade, sim, nossos entes queridos, mas nem sempre muitos espíritos poderão encontrar e ver seus entes queridos. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando é expiação, punição para o espírito. O segundo é se o espírito do seu ente querido já retornou, já reencarnou, mas nesse caso o espírito sabe o destino, ficará sabendo, não é uma punição. No terceiro momento, em que o espírito poderá não se encontrar com o seu ente querido, é a diferença de grau evolutivo. Os espíritos estão em diferentes níveis evolutivos. Um espírito mais adiantado caminha mais depressa do que um espírito mais atrasado. Os espíritos mais adiantados não conservam-se juntos definitivamente dos espíritos mais atrasados. Isso só acontecerá quando os mesmos se tornarem espíritos perfeitos. O quarto motivo que pode levar um espírito a deixar de ver os seus entes queridos é que nossa parentela, ela vai muito além da existência anterior. Já tivemos uma pluralidade de existências e em todas elas constituímos diferentes famílias carnais, corporais. É isso aí. No nosso próximo vídeo, vamos falar da reencarnação que liberta. A reencarnação nos liberta de muitas coisas. Que coisas são essas? Do que, afinal, a reencarnação nos liberta? No nosso próximo vídeo, na trilha da reencarnação, o número 48, estamos nos aproximando do fim da nossa trilha da reencarnação. Fica atento. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção dispensada e até o nosso próximo encontro.